Rádio Estação Web, 3 anos. A rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. E aí, boa tarde, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby aqui na Rádio Estação Web ao vivo nessa sexta-feira, 7 de março de 2014, faltando 559 dias para o início da Copa do Mundo de Rugby de 2015. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Virgílio? Uma boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez. Mais uma vez reunidos, o programa de hoje tem algumas atrações, tem participação ao vivo e direto aqui, direto dos estúdios. Podem ligar, a gente vai passar logo mais os números de telefones. O Cata, o Felipe ainda não chegou, tá preso no trânsito, mas logo ele chega, né? Logo ele chega. O trânsito complica, mas daqui a pouco ele tá por aí. Daqui a pouco tá... O Felipe Aguiar, o Cata, tá por aqui. Bom, esse é o Estação Rugby Clube, programa que leva ao ouvinte um pouco do esporte que amamos, com clareza, simplicidade, interação e informação. Central técnica e comentários de Rogério Barbosa, comentários de Felipe Aguiar, o Cata, e produção e apresentação de Virgílio Neto. Participações também de Felipe Fraga e Manuel Cabral. Desde Anchieta, em Porto Alegre, para o Brasil e para o mundo, estamos no www.radioestaçãoweb.com.br. Fiquem conosco com estes destaques. Estação Rugby Clube. As seleções de Sevens já estão em Santiago para os Jogos Sul-Americanos. Começou neste fim de semana a National Rugby League, o principal torneio de Rugby League do planeta. Pátio Lusitano e Rugby Mineiro, Manuel Cabral e as últimas do rugby português, mais Felipe Fraga com o rugby das Alterosas. 6 nações tem super rodada neste fim de semana. Não se esqueçam, mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/rugbyclube, e também para o e-mail, rugbyclube@globomail.com. Novidade no ar, participe ao vivo aqui do programa pelo telefone, código de área 51 3342 3912, repetindo, código de área 51 3342 3912. Mandem SMS, mandem torpedo para o número 51, código de área 9236 9732. 51 DDD 9236 9732. Pegou? Então, quer participar? Quer ligar aqui e participar do programa ao vivo? Telefone DDD 51 3342 3912 ou torpedo SMS para o número 51 DDD 9236 9732. E se vocês tiverem nossos números pessoais aqui da apresentação, aproveitem, mandem SMS, mandem torpedo também. E para mais informações, acessem a página dos nossos amigos tetracampeões do Brasil do Portal do Rugby, maior portal de notícias do rugby nacional, portaldorugby.com.br. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido agora neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A gente vai para uma pausa e volta logo em seguida, não saia daí. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher.
Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável, obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Clap along if
Pharrell Williams, Happy, música sugerida aí pelo Mauro José, o Mauro lá de Curitiba, ouvinte do Estação Rugby Clube, pediu Pharrell Williams com a canção Happy. Mauro, identifica-se se você não é o Mauro Calegari, viu? O Mauro José aí de Curitiba que mandou essa sugestão. E o Cata já tá aqui conosco, tudo bem, Cata? Boa tarde, Virgílio, boa tarde, Rogério. Estamos aí prontos para mais uma. Pronto, o trânsito não foi problema hoje, chegou na O trânsito até ajudou, estava bem tranquilo a BR, a estrada aqui que liga Porto Alegre à região metropolitana. O problema foi, teve um pequeno imprevisto no trabalho, aquelas coisas que a gente tem que resolver, mas tudo certo, já tá tudo resolvido. Perfeito, seja bem-vindo aqui, Cata, boa tarde aí, Boa tarde. E vamos na sequência do programa. Olha, se você tem uma música para ser tocada aqui no Estação Rugby Clube, faça igual o Mauro lá de Curitiba. Pagode, sertanejo, eletrônico, rock, clássico, é só pedir. Manda sugestão para rugbyclube@globomail.com ou então prefira pelo Twitter, pelo Face, por SMS Torpedo. Quem sabe a sua sugestão não é tocada aqui. Falando em sugestão, mandem sua mensagem também para o nosso programa, pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou pelo Facebook, facebook.com/rugbyclube, e também para o e-mail, rugbyclube@globomail.com. Novidade no ar, como eu falei no bloco anterior, é para participação ao vivo aqui no programa pelo telefone 51-3342-3912. Repetindo? 51-3342-3912. Não se esqueçam, mandem também SMS para o número 5192369732. E se vocês tiverem nossos números pessoais, também aproveitem e mandem um salve especial ouvindo o programa desde Buenos Aires, República Argentina. O Frank Deggs acabou de mandar uma mensagem aqui pra gente, tá aqui na audiência do programa desde a República Argentina, Buenos Aires, capital federal. O último Quissubeck perguntou: por que o try se chama try? Quissubeck agora, hein? Por que o try se chama try? Acertou quem respondeu que era uma tentativa de gol, ou seja, de um chute de conversão. E quem levou o prêmio foi o Vitor Aguiar, que respondeu certo e, antes de todos, leva para casa um brinde especial que se relaciona com o try. Parabéns, Vitor, e vocês na audiência do Estação Rugby Clube logo vão ver na página do Facebook do Rugby Clube, do Estação Rugby Clube, o que é esse prêmio que se relaciona ao try. Sabia dessa, Rogério? Olha, dessa eu não sabia. Bacana, né? Interessante. Bacana. Sabia, né, Cata? Sim, interessante a história do porquê se chama try. Porque no início do jogo, as equipes tentavam alcançar a linha de fundo da equipe adversária, apoiar a bola, então poderiam tentar marcar um chute poderiam ter a chance de um chute de conversão aos paus, e nesse chute, então, elas marcavam o seu ponto. Ou seja, o try que a gente conhece hoje como 5 pontos, naquela época valia apenas a tentativa da conversão aos paus, que essa sim valia 1 ponto. Então a pontuação continuou mudando ao longo dos anos. Hoje a gente sabe que vale muito mais chegar até a linha de fundo do adversário, mas no início não foi bem assim. Perfeito. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Acessem o site www.subec.com.br. Façam um pedido do seu uniforme, do seu time, visitem a loja virtual. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. E o Quiz Subec dessa semana te desafia na seguinte questão, que celebra amanhã o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Quem foi a pioneira do rugby feminino no Brasil? Repetindo, quem foi a pioneira do rugby feminino no Brasil? Uma dica, ela faz parte de uma família de vários rugbyers, e isso foi lá no fim dos anos 70, início dos anos 80. Se vocês sabem, mandem as respostas do Quiz Subec para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com. Faz ideia, Rogério? Olha, não faço ideia. Vou pesquisar. Faz ideia, Cata? Sim, faço uma ideia. É uma família tradicional do rugby. A pioneira do rugby feminino. Então a gente pode começar aí, provavelmente deve ser ali pela região do Sudeste também. Então a gente já tem umas dicas para sair, para dar o pontapé inicial na pesquisa. Bom, pessoal, então o primeiro que responder corretamente leva um prêmio alusivo ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Claro, relacionando o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com o rugby. Então o primeiro que responder corretamente, mandando um e-mail para rugbyclube@globomail.com, leva o prêmio, que está até aqui conosco, né? Está até aqui conosco em cima. E lembra muito bem
o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Brasil já está em Santiago para os Jogos Sul-Americanos. E os Jogos Sul-Americanos valem uma vaga para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, no próximo ano, em julho de 2015. Dessa vez esse torneio vale também como o Sul-Americano de Sevens, aquele que nos 3 últimos anos foi jogado no Brasil, em 2011 em Bento Gonçalves, 2012 e 2013 no Rio de Janeiro. Esses jogos no Chile valem vaga para o PAN. No masculino, a Argentina já está classificada, então resta uma vaga a mais. Claro, as outras vagas vão ser definidas ainda pela Confederação Sul-Americana. No feminino, a equipe campeã garante a vaga. Ademais, está em disputa a participação por uma vaga na etapa de Las Vegas do Circuito Mundial, entre os dias 13 e 15 de fevereiro de 2015. Os jogos serão disputados no Centro de Alto Rendimento de Rugby da Federação de Rugby do Chile, a FERUCHI, no Parque Mauída, na comuna de La Reina, em Santiago, no Chile. E a seleção brasileira feminina viajou até a capital chilena com as seguintes atletas: do SPAC, Ainá, Mari Ramalho, Paulinha e Binha; do São José, a Edna Santini e a Zazá; do Desterro, a Júlia e a Tatá; do Charrua, Raquel e Luísa; dos Bandeirantes Saracens, a Ju Esteves; e do Vitória, a Tamara. Já no masculino foi para Santiago o plantel do SPAC, Careca, Bergo e Martim; do Pasteur viajaram Maihara e Diegão; do São José, o triplo P aí, Putin, Pedrinho e Portugal; do Desterro, o Grampola, Marco Serve; do Curitiba, o Rambo, Gustavo Albuquerque; do Chapecó, integra o plantel o Rodrigo Andrioli. Completa a lista, Cleiton Sabino, sem clube, já que ele é contratado diretamente da CBRU. No feminino, o Brasil estreia amanhã contra o Paraguai, depois joga contra as anfitriãs, as chilenas, e na sequência enfrentam Colômbia e Venezuela. 4 jogos no sábado. No domingo, pela manhã, joga contra a Argentina. E aí, depois do jogo contra a Argentina no domingo, começam as finais. A grande decisão feminina está marcada para o domingo, dia 9, às 4 da tarde. No masculino, os tupis jogarão na sequência dos adversários. Isso no sábado: Peru, Chile, Uruguai e Paraguai. No domingo, encerrando todos contra todos, joga contra a Colômbia e contra a Argentina. A final masculina tem decisão para as 4h30 da tarde, depois da decisão feminina. Parada dura, hein, pessoal? 4 jogos num dia só. Por mais que seja Sevens, e contra adversários muito fortes, que são barra pesada. Com certeza. E a parada para o Brasil feminino tá também no segundo dia. A principal disputa vai ser contra a Argentina, que vem se posicionando mais consolidando como a segunda força do continente sul-americano no rugby feminino. Então, no domingo, o jogo mais decisivo, mais importante para as meninas. Elas vão ter jogos contra Paraguai, Colômbia e Venezuela, que são, historicamente, seleções um pouco abaixo do nível brasileiro. Já no masculino, os tupis vão ter, no primeiro dia, o seu grande desafio. Vão ter que suar e vencer os adversários do primeiro dia para poder almejar a vaga, garantir a vaga no PAN e buscar a vaga dos Sevens de Las Vegas. Vão enfrentar Chile e Uruguai, que são os seus principais concorrentes ao segundo posto de força dos Sevens do continente sul-americano. Já enfrentam também no primeiro dia Peru e Paraguai, que historicamente o Paraguai vem dificultando, mas no Sevens se apresenta um nível abaixo nos últimos anos. Peru também um pouco abaixo. Colômbia vem apresentando alguns resultados surpreendentes, uma boa estruturação da sua confederação, porém ainda não atinge o nível de competição para estar entre os 5 primeiros do continente. Já a Argentina, provavelmente a parada vai ser bem difícil, a gente já tem uma vitória no currículo, mas não é todo ano que ela acontece. Então tem que prestar bastante atenção no primeiro dia para o masculino e no segundo dia para o feminino. Exatamente, os confrontos-chave dos tupis da seleção masculina no sábado contra Chile e Uruguai. Paraguai, claro, vai dificultar muito o trabalho porque não quer ficar para trás. E o Peru, só lembrando, ele é dirigido pelo Cláudio Cadena, que é um argentino da União de Rugby de Misiones, partiu para o Peru e é diretor técnico das seleções peruanas. E depois, o que mais chama a atenção é essa sequência de jogos, são 4 jogos no mesmo dia, é bem puxado. Isso é bem puxado e isso pode desgastar
demais. Claro que o Santiago não tem o calor que teve nos últimos Sul-Americanos do Rio de Janeiro, mas é desgastante. Exatamente. Então, por isso mesmo, por esse desgaste de ter 6 jogos em um fim de semana de Sevens, o Brasil vai ter que se puxar, se concentrar as forças, o Brasil masculino, contra Chile e contra o Uruguai. Provavelmente a comissão técnica vai estruturar e vai planejar as escalações, as substituições, enfim, para que tenha força máxima nesses 2 encontros. E no feminino, então a prioridade será o segundo dia, provavelmente no primeiro dia. Não acredito que serão poupadas, assim, por exemplo, não deixarão de jogar algum atleta, mas provavelmente vão ser poupados em alguns jogos os principais jogadores, para vencer a Argentina que a gente escuta os nossos amigos argentinos falando que em 4 anos a Argentina feminina será superior ao Brasil feminino. A gente espera que isso demore bem mais tempo para acontecer. Bom, e um pouco antes de começar o programa, eu estava falando com o Vitor Ramalho e ele explicou a ausência, por exemplo, dos irmãos Duque, da série do plantel. O Moisés está lesionado e o Lucas está com compromisso na Faculdade de Medicina. Então eles não foram convocados. O Drude também está lesionado e outros jogadores que não puderam viajar com esse plantel. Justamente pela divisão das seleções de Sevens e 15, a gente tem um plantel bem grande na seleção de Sevens, plantel que vem treinando junto, não terá provavelmente o problema de desentrosamento, de não se conhecer, como já aconteceu algumas vezes. É um plantel que se conhece e vão trocar os nomes. É claro que a ausência de Moisés e do Lucas é extremamente significativa, mas a gente tem no plantel jogadores que vêm acompanhando o processo, vêm trabalhando junto com a seleção no centro de treinamento. Então não há razão para desacreditar. E outra situação também, esses torneios do início do ano serviram de preparação também, Punta e Vinha serviram também de preparação para esse torneio sul-americano, né, para os Jogos Sul-Americanos. Exatamente, esse foi o planejamento da CBRU, Rio, a seleção. Estação Rugby Clube. Começou neste fim de semana a National Rugby League, principal torneio de Rugby League do planeta. O maior torneio de Rugby League do mundo começou nesta sexta-feira. É a National Rugby League, que envolve 16 equipes, 15 da Austrália e 1 da Nova Zelândia. Um torneio que chama muito a atenção pelo formato e pelo rendimento gerado, que na temporada de 2013 teve um lucro de quase 50 milhões de dólares australianos. Isso representa cerca de 105 milhões de reais. Esse lucro foi gerado sobretudo com a venda de direitos de transmissão para o Canal 9 da Austrália e para a Fox Sports. Longe disso, a National Rugby League começou com tudo e começou hoje, nessa sexta-feira. Nessa madrugada, o Super Clássico de Sydney, que reuniu um encontro entre os Raptors, os Coelhos, e os Roosters, os Galos. Os Roosters são os atuais campeões da National Rugby League, temporada de 2013, e são os atuais campeões mundiais, num duelo contra os Warriors da Inglaterra. São 2 equipes, pessoal, com mais de 100 anos, donas de um vitorioso palmarés. As 2 equipes têm um vitorioso palmarés. Para terem uma ideia, o CEO dos Raptors, um dos proprietários, é o Russell Crowe, renomado ator do cinema norte-americano. Bom, mas esse jogo entre os Raptors e os Roosters, vitória do lado sul de Sydney dos Coelhos por 28-8. No meio da manhã de hoje, ainda na sexta-feira, vitória dos Broncos de Brisbane sobre os Bulldogs por 18-12. Os demais jogos dessa primeira rodada são Panthers contra Knights, Sea Eagles contra Storm, Cowboys contra Raiders, Dragons contra West Tigers, Parramatta Eels contra New Zealand Warriors e Sharks contra Titans. E os jogos do Brasil, do Rugby League, da National Rugby League, eles têm a transmissão do Sports Plus nos canais 28 ou 228 da Sky, com comentários do Vitor Ramalho e narração de toda a equipe, Marcelo Duó, Maurício Bonato e Rafael Spinelli. Cata gosta de Rugby League? Rogério curte, já viu? Como é? Eu curto, já vi e agora vou acompanhar essa rodada aí da National Rugby League. Curto o Rugby League, é um jogo um pouco diferente. A gente tem várias diferenças pro Rugby Union, até pode se chamar rugby. Tem a questão do tag, enfim, mas é um jogo com muito mais continuidade. A gente pode, principalmente no Rugby League australiana, a gente vê muitas jogadas com muita criatividade, os jogadores com muita criatividade, um jogo extremamente físico, o perfil físico dos jogadores também é diferente. Então, eu não
informo, assim, aconselho as pessoas que têm um certo preconceito com o Rugby League e tal, não tem nada, vamos deixar isso de lado, acompanhem o rugby, porque você pode tirar proveito do Rugby League para aprender algumas habilidades e passar elas pro Rugby Union, e vice-versa também, se você gosta do League, enfim, vamos acompanhar porque é um tipo de rugby, a gente tem que amadurecer juntos, enfim, se pode tirar bom proveito de assistir o Rugby League no Sports Plus. Bom, e só lembrando, tem jogadores do Rugby League que voltaram pro Rugby Union, o Sonny Bill Williams, que vai voltar, vai jogar pros Blues em 2016, 2015, desculpem, e o Sonny Bill Williams vai jogar pelos Chiefs, o Benji Marshall dos West Tigers, que vai ser a abertura do Auckland Blues. Pelos Blues, isso, Auckland Blues. Eu tinha uma dúvida sobre a posição que ele iria entrar no Rugby 15, no Rugby Union, e essa dúvida se desfez na primeira rodada do Rugby, do Super Rugby, na Nova Zelândia, que se apresentou o Benji Marshall como a abertura do Auckland Blues. Exatamente, só lembrando os amigos ouvintes da Rádio Estação Web, do Estação Rugby Clube, que o Kata disse que o Rugby League tem muita continuidade, tem muito tempo de bola em jogo. É o jogo coletivo, o esporte coletivo com bola, claro, dentro da configuração do campo e tudo mais, exceto o voleibol, o basquete, esses outros esportes de quadra, que tem mais tempo de bola em jogo. Então a gente tem o Rugby League, 2 tempos de 40 minutos. Desses 80 minutos, aproximadamente entre 60 e 65 minutos a bola está em jogo. E o Rugby League é um jogo que não tem lateral, não tem line e não tem... existe o Scrum, mas o Scrum assim não passa de um mero protocolo. Exatamente. Não se dá tanta ênfase para as formações físicas, para as formações fixas, se dá muita ênfase para o jogo corrido, enfim. O tackle também, a gente não pode ver o ruck no Rugby League, porque a questão pela questão da regra do Rugby League, não há o ruck como há um ruck no Rugby Union. O jogador é tacleado, eles têm que disponibilizar a bola. Existem, desculpa, eu posso estar errado, mas se não me engano são 5 tentativas de avançar o campo, de completar o seu ataque, 6 tentativas de completar o seu ataque. Por isso a gente vê 5 tentativas, e numa 6ª tentativa geralmente os jogadores usam uma jogada com chute, enfim, tem aquelas marcações diferentes, são mais parecidas. Provavelmente você vai confundir as marcações do campo de Rugby League com a marcação do campo com o campo de futebol americano, por questão das faixas no campo. Então tem várias peculiaridades e pela questão de ter origem similar, ter origem no rugby lá da Inglaterra, a gente deve acompanhar, porque tem muitos conceitos e habilidades que a gente pode puxar para o Rugby Union. É isso aí, Rugby League no Brasil, Sports Plus, canais 28 e 228 da Sky. A gente depois, no final do programa, tem a programação do que vai ter na TV e tem mais Rugby League nesse fim de semana. Olha, a gente vai para uma breve pausa e volta logo em seguida, não saia daí, depois do intervalo tem mais Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. Jardel tá ao vivo. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web.
Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. E voltamos com mais um bloco do Estação Rugby Clube. Não se esqueçam, participação ao vivo aqui no programa. Podem mandar um torpedo, podem ligar aqui pra gente. Telefone para quem quer falar aqui conosco. Código de área 51-3342-3912. Repetindo 51, código de área 3342-3912. E agora, se você quiser mandar um SMS, um torpedo, é para o número 51-9236-9732. Repetindo 51-9236-9732. E se vocês tiverem nossos números pessoais, eu, Virgílio, o Felipe, o Cata e o Rogério também tá aqui, aproveitem e mandem também. Como já estão mandando aqui o Jardel, perguntando algumas coisas aqui, mas a gente logo mandar... Um abraço aqui pro Guilherme Marques, que acabou de me mandar uma mensagem me corrigindo e me cornetando que eu não sabia que eram 6 tentativas no Rugby League. Olha só, igual vocês ouviram no bloco passado, sugiram uma música para ser tocada aqui no Estação Rugby Clube, pagode, sertanejo, eletrônico, rock, clássico, é só pedir. Mande a sugestão para rugbyclube@globomail.com. Faça como o Mauro José lá de Curitiba. Mauro, eu tô desconfiado que é o Mauro Calegari, mas não sei, me desculpem se não for. Mandem a sugestão para rugbyclube@globomail.com ou pelo nosso canal de comunicação. Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/rugbyclube, e também para o e-mail, rugbyclube@globomail.com. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Acessem o site www.subec.com.br, façam um pedido do uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Subec, a marca dos apaixonados por rugby, e essa semana o Quiz Subec é o seguinte, e celebra o Dia Internacional da Mulher. Quem foi a pioneira do rugby feminino no Brasil? Repetindo, quem foi a pioneira do rugby feminino no Brasil? Ela faz parte de uma tradicional família de vários rugbys, tem vários irmãos, esses irmãos já têm filhos, os filhos já atuaram pela seleção brasileira, e isso foi lá no fim dos anos 70 e início dos anos 80. Se vocês sabem, mandem as respostas do Quiz Subec por o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder e responder corretamente leva um prêmio alusivo ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que está aqui conosco, inclusive esse prêmio, é bem bonito e bem bacana. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E agora, ele, o Pátio Lusitano, Manuel Cabral, e as últimas do rugby português. Tudo bem, Manuel? Boa tarde, pessoal do rugby. O Pátio Lusitano está na vossa companhia com as últimas notícias do rugby português, das suas competições internas e da sua participação em competições internacionais, graças ao espaço gentilmente aberto para o efeito pela estação Rugby Clube, com Virgílio Neto, Rogério Barbosa e Filipe Aguiar a dirigirem as operações. Sejam bem-vindos e tenham muita saúde. Dos importantes jogos que tiveram lugar no passado fim de semana referentes à divisão de honra, o mais importante foi a vitória do líder, o Técnico, na Tapada da Ajuda, território da Agronomia, por 12-7,
Daí resultando um maior isolamento na frente da tabela, agora com 5 pontos de vantagem sobre o direito, que, beneficiando da derrota dos agrónomos e da sua própria vitória sobre a Académica por 57-10, subiu ao segundo lugar. Esta avantajada vitória dos advogados sobre os estudantes de Coimbra constituiu alguma surpresa pelos números que apresentou, mas não foi o único resultado avantajado numa jornada que viu os estudantes de Lisboa, o CDUL, bater o Montemor, a equipa alentejana que se encontra na lanterna, por 93-0, o resultado mais desnivelado de toda a época, e viu ainda o Belenenses derrotar os Arcos de Valdevez por 54-3. No último jogo da jornada, e que podia ajudar a definir quem vai ocupar o último lugar do play-off, tudo ficou na mesma com um empate a 14 pontos entre os dois candidatos ao lugar, o Cascais e o CDUP, os estudantes do Porto. Quanto à primeirona, segundo escalão das competições de maiores, a Groundlink, Caldas e a Lausanne empataram a 6 pontos num jogo sem ensaios e por isso na frente tudo continua na mesma. No encontro mais mediático da jornada, o Sporting recebeu o Benfica e quem saiu do estádio com um sorriso nos lábios foram os benfiquistas depois de baterem o eterno rival por 15-6, enquanto que nos restantes encontros o Setúbal recebeu e bateu o Lolé por 26-17 e o Évora foi a Santarém derrotar os Cavaleiros por 34-0. No jogo entre os últimos, o São Miguel obteve a primeira vitória de toda a época, derrotando a Agrária de Coimbra por 15-10 e com essa vitória a classificação entre os últimos ganha nova vida, agora que faltam 4 etapas apenas para o final da fase de apuramento. Assim, o São Miguel, conhecidos como Bulldogs, seguem ainda na lanterna, mas agora apenas a 3 pontos da Agrária de Coimbra, conhecidos como Charruas, enquanto na 8ª posição está o Santarém, com apenas mais 1 ponto que a Agrária. Ou seja, um enorme suspense que provavelmente só terminará na última jornada, quando os Cavaleiros de Santarém forem a Lisboa defrontar os Bulldogs do São Miguel. Neste fim de semana, a Divisão de Honra volta a folgar, como resultado de um calendário feito com os pés e não com a cabeça, e apenas a primeirona e a segundona darão vida ao rugby de maiores naquele jardim plantado à beira do mar. Mas se a jornada da primeirona não deve trazer nada de novo, as grandes decisões estão guardadas para as 3 últimas jornadas, já no que diz respeito à Seleção Nacional de Séniores, a coisa pia mais fino. Na verdade, os Lobos já estão em Sochi, na Rússia, onde se realizaram os Jogos Olímpicos de Inverno, para defrontar os Ursos naquela que pode ser a etapa de todas as definições no Europeu das Nações. Mas esta definição só acontecerá no caso da vitória sorrir aos donos da casa, garantindo desde logo o 3º lugar da prova para a Rússia e, com isso, o apuramento para a repescagem do Mundial de 2015. Se a vitória for dos portugueses, vamos ter que aguardar mais uma semana para saber quem será o 3º classificado na prova. Mas a verdade é que os Lobos voltam a apresentar uma equipa sem poder na primeira linha e que deve ser pulverizada pelos russos, que são tradicionalmente fortes neste setor e que sabem da importância do jogo. Vamos aguardar o decorrer da partida, mas não auguramos nada de bom para os Lobos neste confronto com os Ursos. Antes de terminarmos por hoje, quero deixar um especial agradecimento ao Virgílio Neto e à sua gentil apreciação do meu tom de voz, que classificou de aveludada, o que espero não conduza a más interpretações nem à subestimação do poder de corte da espada das minhas palavras. E assim, na expectativa de um fim de semana de muito e bom rugby em Portugal, deixo-vos na companhia do Virgílio Neto, do Rogério Barbosa e do Filipe Aguiar e da sua estação Rádio Clube, prometendo voltar na próxima semana com as notícias lá da terrinha e um cheirinho de alecrim. Eu confesso que eu tô sem palavras aqui depois dessa finalização do Manuel e que ele disse aqui. Claro, a voz é verdade e tudo. 6 segundos de interpretações, né, Rogério? Não, 6 segundos de interpretações. Perfeito, Manuel, perfeito. Muito, muito obrigado.
Valeu mesmo aí pela contribuição. O Manuel que trouxe uma contribuição sensacional lá de Portugal. Cata, sabia que o Agrário de Coimbra era conhecido também como Charruas? Foi incrível. Não conhecia esse apelido como da... Alcunha, exatamente. A alcunha da equipe do Agrário de Coimbra. Charrua é um clube aqui do Rio Grande do Sul, enfim, é uma tribo de índios natural do Pampa. E não sabia que havia na Europa também referências ao rugby com o Charrua. Enfim, a gente vai atrás, vai procurar saber mais sobre esse apoio aí do pessoal da Grade de Coimbra. Enfim, a gente vai conhecer mais sobre a origem dessa alcunha. O Rogério gostou muito das palavras do Manuel, né? Ah, sim, gostei. O Manuel é fora de série, né? Poético, extremamente poético. Faz jus à terra dele mesmo. Impressionante, faz jus. E só uma nota, o Manuel tá com a Rádio Mestre no portal dele sobre rugby português. Tem muita coisa do rugby brasileiro também. O Manuel foi picado pelo bicho do rádio. Tomou gosto pela coisa e montou a Rádio Mestre. Então, mãodemestre.com. Acessem lá a Rádio Mestre para saber tudo o que acontece no rugby português, no rugby europeu. Manuel, muito obrigado por mais uma aula. Estação Rugby Clube. E agora ele, Felipe Fraga, e as notícias do rugby mineiro. Felipe, é contigo. Salve, salve amigos do Estação Rugby Clube. Aqui quem fala é Felipe Fraga, direto de Minas Gerais. Dando um grande abraço aí pro Virgílio, pro Bruno, pro Felipe, pro Rogério, a galera que tá aí na mesoval do rugby brasileiro. Um grande abraço. Vamos com as notícias de Minas Gerais, do rugby mineiro. Esse final de semana, como eu já havia antecipado para vocês, ocorre os torneios em Nova Lima, o torneio Bárbara Eliodora de rugby feminino, de rugby sevens, contando com 3 equipes, o Inconfidência da capital, o Belo Horizonte e também a equipe do Montes Claros, do Terremoto, que vão descer lá do norte para disputar o campeonato. A gente ia receber também a equipe do Nativos do interior de São Paulo, mas infelizmente o Nativos teve um problema, não vai poder vir. Esperamos que o Nativos venha nos próximos campeonatos, mas foi um torneio muito difícil de organizar. Eu ajudei a organizar através do portal do torcedor, mas vai sair junto com a Prefeitura Municipal de Nova Lima, que dá essa força, e o Nova Lima Rugby Clube, junto com a Inconfidência Rugby Clube, montaram esse torneio. Ao mesmo tempo vai ocorrer a taça Alferes Tiradentes de rugby juvenil, também de sevens, dessa vez com 4 equipes, além do Inconfidência Rugby. O Montes Claros Rugby também disputa esse campeonato, o Inconfidentes de Ouro Preto vai jogar, e uma nova equipe aparecendo agora no cenário mineiro, que é o Barroso, Pumas Barroso Rugby, que vai colocar a sua meninada para disputar o campeonato. Também nós vamos ter oficina de rugby feminino, vai ter um treinão coletivo de 15 entre o masculino do Inconfidência e do Nova Lima. Vamos ter amistosos de M16 entre o BH Rugby e o Barroso. Vamos ter o terceiro tempo, vai ser uma festa muito grande neste sábado, a partir das 9 da manhã, lá no campo do Morro Velho em Nova Lima. Você que é da capital, você que é de Minas Gerais, você que é de fora, que estiver animado, são todos convidados a vir, a participar do evento, a desfrutar de um dia inteiro de rugby lotado aqui em Minas Gerais. Bom, além do campeonato, temos algumas notícias do rugby mineiro. Esse final de semana não tivemos jogos, vamos ter jogos só no dia 22 de março devido ao carnaval, mas de qualquer forma tivemos novidades. O Varginha Rugby apresentou seus novos uniformes junto com a empresa Rugby Sustentável, uma empresa, por assim dizer, uma ONG que investe na sustentabilidade ligada ao rugby, com compensação de carbono, uma galera muito incentivadora do aspecto ambiental no esporte. Foi um uniforme muito bonito, feito pela Sanrad, e contou com o apoio da Gráfica Comunicação Visual, da ProLife, da Arena Fight no centro de treinamento, do UFLA Rugby Team, que é o time da UFLA, da Universidade Federal de Lavras, que está em parceria com o Varginha neste Campeonato Mineiro, e também com a própria UFLA.
O uniforme ficou listrado em amarelo e branco com detalhes em preto, muito bonito, dando destaque para o escudo do Varginha. O símbolo do rugby sustentável logo no peito, mostrando esse aspecto do Varginha. Os shorts são amarelos e os meiões listrados em ouro e negro. Muito bonito o uniforme do Varginha, que é o líder do Campeonato Mineiro na chave B, com 2 incontestáveis vitórias. Bom, eu falei um pouco do Barroso Rugby, os Pumas. O Barroso, que está na região centro-oeste do estado de Minas Gerais, está fazendo uma campanha muito interessante com a sua juventude na sua cidade, conseguindo uma grande adesão da criançada. Inclusive, conseguiram nesta semana incluir o rugby na escala de modalidades praticadas na quadra poliesportiva da maior cidade da escola, do Grêmio, lá no Escola Estadual Francisco Antônio Pires. Conseguiram colocar o rugby nas tardes de quarta-feira na escola, entre a prática do vôlei de manhã e o futsal à noite. Mas a molecada vai poder jogar um tag rugby lá no projeto Pequenos Pumas. Parabéns pro Luciano, presidente dos Pumas. Parabéns pra galera lá que tá movimentando o esporte na cidade. O Pumas, que com uma juventude muito forte, já praticando rugby desde cedo, coisa que é rara no estado. Não são muitos times que contêm uma categoria de base bem formada aqui em Minas Gerais. Os Pumas têm tudo para formar um time muito competitivo na categoria adulta nos próximos anos. A esperança do pessoal é justamente essa. Então, meus parabéns aí ao pessoal do Pumas, que está nesse projeto grande que vai ampliar o rugby aqui em Minas Gerais. E por último, o pessoal do São Lourenço Rugby, que no início dessa semana, nos dias 2 e 3 de março, o São Lourenço foi convidado pela Secretaria Municipal de Esportes, considerando o bom rendimento que eles tiveram no rugby de areia em São Paulo, no Rio de Janeiro, a fazer um evento de apresentação de rugby no chamado Campo do Areião, onde acontecem os principais eventos da cidade de São Lourenço. Foi chamado de primeiro carnaval esportivo de São Lourenço, o evento, que teve também futebol de areia, vôlei, futevôlei, incluindo o rugby como modalidade de apresentação, que acabou recebendo muita atenção no evento, sem ter qualquer tipo de propaganda, publicidade. Foi um sucesso de público. O São Lourenço A, que foi campeão em cima do time de Poços, o Hidra Rugby lá de Poços de Caldas, foi uma vitória muito difícil, ganharam por 4-3, e o São Lourenço B, que só contava com estreantes, acabou ficando em terceiro lugar no torneio. No dia 3 de março, o time infantil do São Lourenço se apresentou com o projeto Rugby para Toda a Vida, que teve um grande destaque no Rio de Janeiro, no Rio Beach Rugby. E teve a participação do Luiz Fernando Cunha, do Juiz de Fora, Daniel Murdock e Gabriel Benedito, do São João del Rei. E teve muita disputa, jogos disputados. As famílias das crianças saíram orgulhosos dos seus pequenos jogadores. E ainda teve o primeiro jogo da equipe feminina do São Lourenço. Foi um mistão entre duas equipes do próprio São Lourenço, entre a equipe vermelha, que acabou vencendo a equipe branca por 5-3. E foi um jogo de muito contato físico. Então o São Lourenço está investindo bastante lá no sul de Minas, no rugby de areia, mas também tentando se ampliar nas outras categorias do rugby. Essas notícias, principalmente não só da criação do torneio aqui em Nova Lima, mas da chegada do rugby nas categorias de base, não só em Barroso, mas também em São Lourenço, são a prova como é que o rugby mineiro tem crescido bastante nas categorias de base, como é que a criançada está se aderindo ao rugby. E é esse para mim o segredo principal para o desenvolvimento do esporte. O futebol no Brasil só conseguiu esse avanço enorme quando a criançada passou a jogar. Demorou anos para o Brasil conseguir um certo destaque, e por isso é necessário que as equipes do Brasil invistam na sua base, invistam nos projetos sociais, invistam nas escolas para poder alcançar um resultado positivo. É isso que Minas Gerais está fazendo, esses são os resultados. Então, querida, já agora um abraço a todos. Amanhã tem torneio, tem muito trabalho amanhã aqui em Minas Gerais, tem muito evento, muito campeonato. Aquele abraço e bora marcar atrás, pessoal.
Perfeito, tá aí o Felipe Fraga trazendo tudo lá do rugby das Alterosas, o rugby das Minas Gerais. Ele que terminou falando que o fundamental, né? O futuro tá na criançada, né? Todas as faces da sociedade tá na criança. E isso não pode ser diferente no rugby. Enfim, a educação é uma porta para a melhoria da nossa sociedade e investir no rugby infantil também vai ser uma maneira de desenvolver o rugby no Brasil inteiro. Bom, o rugby muito agitado no fim de semana lá em Minas Gerais, torneios aí, perspectivas as melhores pro rugby das Alterosas. Estação Rugby Clube. 6 Nações tem super rodada neste fim de semana. E o 6 Nações continua neste fim de semana com 3 jogos. Irlanda contra a Itália em Dublin, Escócia contra a França em Glasgow e Inglaterra contra o País de Gales, jogaço em Twickenham. A Irlanda vai para o jogo contra a Itália com a seguinte formação. Na primeira, Healy, Best e Ross. Na segunda linha, Toner e Paul O'Connell. De asas, Henderson e Henry e Hislip de oitavo. De half tem Murray, de abertura o Sexton. E nas pontas, Kearney e Trimble. De centro, O'Driscoll, completando 140 partidas pela seleção irlandesa. 140. Então de centro, O'Driscoll fazendo a dupla com Gordon Darcy. E de fullback, o Rob Kearney. A Itália viaja até a ilha da Irlanda com o 15 inicial de primeira linha, Demarchi Giraldini e Castro Giovanni. Na segunda, Golden Ruiz e Bortolami. De asas, Furneaux e Derbyshire. De half, o Tebaldi, Orqueira de abertura e de centros, Garcia e Campagnaro. Nas pontas estão Sarto e Espósito. Para finalizar, Luke McLean de fullback. A ESPN+ transmite esse jogo ao vivo a partir das 11h25 da manhã de amanhã sábado 8 de março. No duelo de Londres, Twickenham, jogo entre Inglaterra contra País de Gales, com todos os ingressos esgotados. A Inglaterra vai a campo com o 15 inicial, Marler, Hartley e Wilson na primeira. Na segunda linha, Loughbury e Laws. De asas, Wood e Robshaw que é o capitão, Morgan de oitavo. De 9, Danny Kerr, abertura para Owen Farrell. Pontas para Johnny May e Jack Nowell. Os centros são 12 Trees e Burrell. E de último homem como fullback, Mike Brown. Já os galeses vão com Jenkins, Hibbard e Adam Jones na primeira linha, Alan Jones e Charteris na segunda. Lydiate e Warburton de capitão, como asas. Faletal de oitavo, Webb de número 9 e Priestland de abertura. Nas pontas, North e Cuthbert. Como centros vão Roberts e Davis e de fullback, o Leach Halfpenny. Esse jogo terá a arbitragem do francês Romain Poitet, não sei falar francês, então para mim é Romain Poitet, com o australiano Steve Walsh e o sul-africano Vander Melwer de auxiliares. O Television Match Official, o TMO, será Simon McDowell da Irlanda. Na história dos confrontos entre Inglaterra e País de Gales, equilíbrio total: 124 partidas com 56 vitórias de cada lado, 124 jogos. Inglaterra venceu 56, País de Gales venceu 56 e 12 empates. A Inglaterra ao todo marcou 1.546 pontos contra 1.422 dos galeses. A ESPN+, também transmite esse jogo ao vivo a partir das 11h55 da manhã do domingo, dia 9. E tem França e Escócia, né? França e Escócia também. Escócia contra a França, aliás. Isso mesmo, Escócia contra a França, Murrayfield. A Escócia vai iniciar a partida com Ryan Grant, número 1, Scott Lawson, número 2 e Geoff Cross, número 3. Essa é a primeira linha. Richie Gray, James Hamilton, também uma segunda linha, bastante entrosamento. John Beattie, Kelly Brown, capitão, e Dave Denton, oitavo. Ross Ford, enfim, aí eu vou passar agora aqui para os backs. Atrapalhou aqui um pouquinho. Greg Laudlaw, número 9. Duncan Weir, número 10. Sean Lamont e Tommy Seymour, os pontas, número 11 e 14. Matthew Scott e Alex Dunbar, os centros. Stuart Hogg, o fullback. A França vem com um plantel que, enfim, o técnico Philippe Saint-André teve aquele problema do top 14 escalar os jogadores que ele pediu para descansarem. Houve bastante lesões. Mesmo assim, a França vem com um time bem forte. Algumas reposições, em umas posições a gente vai conhecer alguns jogadores estreando pela seleção. Mas fechando a primeira linha entram Tomás Domingo, Brice Mache e Nicolas Mas. Na segunda linha,
Pascal Papé e Yohan Maestre, também a segunda linha com bastante entrosamento. Sebastian Vahamaina e Alexandre Lapandry são os asas, Damian Choli o oitavo. Essa terceira linha inédita nesse Six Nations. A gente sabe que o Louis Picamol foi cortado do grupo por contrariar o árbitro, enfim, por provocar o árbitro no jogo contra o Gales. E daí os backs, Maxime Machenot, número 9, Julio Plisson, número 10, Maxime Medard e Johan Rouget são os pontas, Maxime Mermoz, Mathieu Bastarro são os centros e Brice Dulin fecha como fullback. Nessa rodada do Six Nations, a gente tem Escócia e França, e Irlanda e Itália. A gente provavelmente vai acompanhar a França vencendo a Escócia e Irlanda vencendo a Itália, o que vai levar a França e Irlanda para a última rodada ainda na liderança. Entre Gales e Inglaterra, a gente vai ter uma disputa aí, os dois vão tentar se matar, o que vencer vai continuar vivo na busca pelo título. A gente sabe que no Six Nations não tem os critérios de desempate, são bem simples, 2 pontos para a equipe vencedora e 1 ponto para a equipe derrotada. Não é como na maioria dos torneios, que são 4 pontos, não existe o ponto bônus no Six Nations. Então essa rodada é a decisiva, principalmente para Inglaterra e Gales, que fazem um duelo direto. Caramba, que passada agora que o Cata deu para todos vocês ouvintes do Estação Rugby Clube, um resumaço aí de como é que funciona o Six Nations. Cata, sensacional, gostei também do seu francês, viu? Tá muito bom. Muito obrigado. Rogério, 140. Como é que é? Nós fazemos o que podemos. Perfeito, francês da Academia Real de Chambourcy, sei lá. Rogério, 140 jogos, Odrisco. Que marca, hein? Que marca, né? Que marca. 140 jogos, pra quem gosta de rugby, é um prato cheio, né? Não, um prato cheíssimo, impressionante. Ele com 19 anos na seleção principal da Irlanda, desde os 19 anos até agora os 35, continuou sempre, teve poucas lesões na sua carreira e também vai jogar com um companheiro de muitas peleias, muitas partidas, Gordon Darcy, Brian Driscoll e Gordon Darcy, um par de centros histórico da seleção irlandesa. E é uma marca impressionante, né? 140 jogos, a gente vê, por exemplo, o Cafu na seleção brasileira de futebol. Quantos jogos tem? Acho que 120, exatamente. Mas a gente tem que levar em consideração que as seleções do primeiro nível de rugby jogam mais do que as seleções de futebol durante o ano. Mesmo assim, o rugby tem um índice um pouco maior de lesões, o que afasta alguns jogadores durante uma parte da temporada. Enfim, a gente também tem a Copa do Mundo de rugby. A seleção da Irlanda, por exemplo, não chega a fazer tantos jogos como uma seleção de futebol pode fazer na Copa do Mundo. Mas é uma marca incrível, 140 jogos. A gente fazer uma média aí, ele jogou uns 15, 16 anos. Ele joga praticamente 10 jogos por ano pela sua seleção. Fora os anos de Copa do Mundo também. E no Brasil, a seleção brasileira de rugby, quem será que tem mais jogo disputado? A gente falou com o Jardel Vettorato sobre isso. Ele falou que não tem a... Enfim, desculpa, não sei se foi o Jardel Vettorato ou foi o Regis Comareto. O Regis. Foi o Regis que falou que não sabe muito, não tem essa... O Daniel Danilevich também, Daniel Danilevich falou não tem essa estatística, que não tem essa estatística de quantos jogos. Provavelmente Daniel Danilevich, algum desses jogadores mais antigos, deve ter o recorde de partidas pela seleção. Atualmente a seleção brasileira joga mais partidas do que jogava lá pelos anos 70, exato. 80, enfim. Vamos fazer um levantamento disso. Acho que vale a pena trazer aqui pro pessoal do Estação Rugby Clube, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu consigo lembrar de uns nomes aqui. Tem o Nativo, Daniel Danilevich, o próprio Fernando Portugal também. Tem o Tonhão, Antônio Górios, filho. Tem o Região, o Regis Comoreto, o João Luiz da Rosa, o Ige. Exato. Tem o Ramiro Mino Mocho também, tem uma galera aí que... Provavelmente sejam os jogadores com mais partidas. A gente for levar em conta etapas de Seven, por exemplo, o Seven também é recente. A gente pode pegar aí alguns jogadores que jogaram pelas duas, pelo de 15 e pela de Seven, como é o caso do Fernando Portugal. Vai ter muitas e muitas aparições com a camisa da seleção brasileira. Vai sim. É um número interessante e a gente vai atrás desse número. Inclusive a gente poderia incentivar aqui os jogadores e quem tiver o conhecimento de estatísticas desse tipo, nos traga, entre em contato com a gente pode ajudar a publicar isso, porque a gente tem que tentar manter viva a história do rugby nacional. A gente conservar a história é conservar um fundamento, um alicerce para o nosso desenvolvimento.
claro, é deixar um negócio para o futuro, é deixar um legado, né? E que saber mostrar, o rugby está crescendo demais e muita gente conhece o rugby hoje, mas há pouco tempo, e mostrar para todos que o rugby tem uma história muito bonita no Brasil. Exato. No Rio Grande do Sul, no Brasil todo, e mostrar que quem fez o rugby no passado. Então, você que foi jogador de seleção ou jogou em algum clube, tem computado quantos jogos disputou, nos procure, fale conosco, a gente vai até vocês também, proporciona uma entrevista, fala um pouco da história, porque é um legado futuro, é o que a gente deixa para as futuras gerações. Aqui no Estação Rugby Clube, na Rádio Estação Web, a gente tem gravado desde o primeiro programa, desde a primeira transição do primeiro programa, e conservar a história é pensar no futuro. A gente daqui a pouco volta lá, busca algum dado que é compatível com a atualidade, enfim. A gente tem que incentivar isso no rugby, porque daqui a pouco a gente crescer e não ter um registro do seu passado é não ter raízes, né? Se a gente não souber de onde veio, como a gente vai saber para onde está indo, enfim. Exatamente. Tem uma frase do judaísmo que fala justamente, a gente tem que se lembrar para não esquecer no futuro. E claro, se a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe o que somos agora e nem o que poderemos ser no futuro. Exatamente. Perfeito. Ó, pessoal, só repassando aqui, ESPN Mais transmite Itália e Irlanda contra Itália amanhã, a partir das 11h25 da manhã, ESPN Mais, tá? E Inglaterra e País de Gales no domingo, a partir das 11h55 da manhã também, ao vivo, mas no domingo, ESPN Mais também. E depois a gente vai falar a transmissão de quando vai ser Escócia contra a França. A gente tem rugby na televisão, a gente tem o próximo bloco com muito rugby, muito mais. A gente vai pro intervalo e não saia daí. Rádio Estação Web, 3 anos. É o Pasquale, Vem aí uma história de grandes amores e muito suspense. O preço da ambição. Uma grande fortuna está sendo disputada por toda a família do importante banqueiro João Luiz Rodrigues Mota. Raça de parentes ruins. Um assina cheque sem fundos. Outro quer me explorar. O outro é um ladrão. Só uma não me causa preocupações. Rosália. Essa até que merece alguma ajuda. Em uma noite para comemorar o aniversário de seu filho Davi, é preparada uma grande festa. Foi um jantar e uma reunião deliciosa. De fato, a reunião está muito agradável. Geraldo, sirva bebidas para todos. E nessa mesma festa, um assassinato é cometido em questão de segundos. O que foi isso? É Rosália. Lá em cima. E o alvo era o poderoso João Luiz. Tio João Luiz! É o gabinete do tio João Luiz. Ele está morto. Tio João Luiz não está morto. Ninguém deve tocar em nada até a chegada da polícia. Polícia? Mas quem teria matado o banqueiro? De duas uma. Ou tio João Luiz se matou, ou foi assassinado. Do original de Raimundo Lopes, O Preço da Ambição, com Cláudio Monteiro, Mirna Rodrigues, José Fontes, Mercedes Garcia, Breno Ruschel, Neuza Silveira e grande elenco. Sonoplastia de José Carlos de Oliveira. Contra-regra Renoir Vatui. Direção rádio-teatral de Cláudio Monteiro. Estreia dia 10 de março, a partir do meio-dia, com reprise às 6 da tarde, na nova temporada de Estação Novelas. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube.
Linkin Park, Burn It Down. Ouviu essa música de agora? Sugiro então uma música para ser tocada aqui no Estação Rugby Clube, pagode sertanejo, eletrônico, rock clássico. É só pedir, mandem sugestão, ou pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou pelo Facebook, facebook.com/rugbyclube, ou para o e-mail, rugbyclube@globomail.com. Mesmo e-mail que você pode interagir conosco, mandando crítica, elogio, sugestão, reclamação. Tem e-mail, tem Twitter, tem Facebook, aqui não deixa de entrar em contato. E como novidade nesse programa, a gente tem a interação com o ouvinte através de telefone e através de torpedo e SMS. Novidade aqui no ar, ao vivo. Participem do programa pelo telefone número 51-3342-3912. Repetindo, 51, código de área 3342-3912. Agora, se querem mandar uma pergunta, um SMS, como muita gente tem feito aqui, podem mandar um torpedo para o número 51-9236-9732. Mais uma vez, 51, código de área 9236-9732. E se vocês tiverem nossos números pessoais também, aproveitem e mandem sugestões, críticas, enfim, mandem elogios, perguntas. E a gente conta aqui no estúdio conosco agora com o Frederico Pasquale, fotógrafo oficial aqui, veio para fotografar a gente, que vai sair na próxima edição da revista Rugby. Mandar um abraço pro Bruno Romano, pra Lisandra, pro Paulo, pro Ryan. Revista Rugby aí vai ter pro Lucas Franceschini, que fez a entrevista. Próxima edição da revista Rugby, edição número 4, vai ter um pouco lá do Estação Rugby Clube, vai ter um pouco da Rádio Estação Web. Depois, Fred, a gente vai fazer umas perguntas aí para poder responder aqui, tá bom? Valeu, obrigado por ter vindo. Tá. Bom, e o Quiz Subeck perguntou e volta a perguntar: qual foi a pioneira no rugby nacional? Qual foi, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, qual foi, celebra o Dia Internacional da Mulher, qual foi a pioneira do rugby feminino no Brasil? Se vocês sabem, mandem as respostas do Quiz Subeck pro e-mail rugbyclube@globomail.com. Tá, então repetindo a pergunta, quem foi a pioneira do rugby feminino no Brasil? Uma dica, uma sugestão, ela faz parte de uma família de vários rugbyers, um clã de uma família que tem vários rugbyers, e foi isso lá no fim dos anos 70 e início dos anos 80. Sabem? O primeiro que responder corretamente leva um prêmio alusivo ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que está aqui conosco. Fred, gostou do prêmio, né? Gostei, é bem interessante. É bonito, né? Muito. Valeu, Fred, por estar aqui. Tá aí, Subeck, a marca dos apaixonados por rugby. O Quiz Subeck, em nome de Subeck, a marca dos apaixonados por rugby. Acessem o site www.subeck.com.br. Façam um pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Falem com o Aldo, que está lá em Caxias, ouvindo na audiência aqui do Estação Rugby Clube. Mandar um abraço pro Aldo, pro Marlon, para todos lá em Caxias que estão na audiência do Estação Rugby Clube. Subeck, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E em nome da revista Rugby, os jogos na TV deste fim de semana: Seis Nações amanhã, sábado, pela ESPN+, teremos às 11h25 ao vivo, Irlanda contra Itália. Às 13h55, a 1h55 da tarde, pela ESPN+, também, e pela TV5, Escócia contra a França. Então, portanto, amanhã, sábado, pela ESPN+, às 11h25, ao vivo, Itália contra a Irlanda. Logo depois, às 13h55, 1h55 da tarde, pela ESPN+, também, e pela TV5 da França, Escócia contra a França, direto ao vivo de Murrayfield, em Glasgow, na Escócia. Já no domingo, pelos Seis Nações, pela ESPN+, também pela ESPN+, só que aí a partir das 11h55 da manhã, o duelo de Twickenham, Inglaterra contra País de Gales. Mais jogos na TV no domingo: a National Rugby League, ao vivo pelo Sports Plus, Dragons contra Tigers, 1 da manhã. Na segunda-feira, às 5 da manhã, também ao vivo, Sharks contra Titans. Uma excelente maneira para começar a semana, né, Rogério? Com certeza. Para começar a semana, nada melhor do que assistir uma boa partida de rugby. 5 da matina, então, novidade aí, o Sports Plus agora transmitindo 3 jogos por final de semana da National Rugby League. A gente já teve um hoje, que foi o clássico de Sydney Rabbitohs contra Roosters. Tem domingo, Dragons contra Tigers. E segunda-feira, 5 da matina, Sharks contra Titans. Jogaço. Bom, jogos do fim de semana em nome de Portal do Rugby, Copa Brasil Central em Primavera do Leste, Mato Grosso,
Guaicurus contra Três Lagoas. Primavera contra Campo Grande. E Derby Candango em Sobradinho, Rugby Sem Fronteiras enfrentando Brasília. Copa ABC, Templários de São Bernardo do Campo contra a ABC. E Tiranos contra a Armada de Santos. Mais amistosos, Cougars de Vinhedo contra o Olhos de Louveira em Vinhedo. E SPAC contra a Band Saracens em São Paulo. Estação Rugby Clube. E a Seleção Brasileira de Rugby 15 se concentra no CT em São José dos Campos entre hoje e domingo, em preparação para o amistoso do dia 23 de março contra a seleção da União de Rugby do Nordeste, uma união da Argentina que compreende a província de Corrientes. No histórico entre as duas seleções, apenas um jogo, apenas uma partida no dia 18 de março de 2011, com vitória correntina por 27-17. Aquele jogo valeu pelo torneio Cross Border do Norte e envolveu mais as seleções do Paraguai e da província argentina de Misiones. Estava até falando aqui por torpedo agora há pouco com o Jardel tá de malas prontas, daqui a pouco ele já pega o avião para partir lá para São José dos Campos para os treinos da seleção neste fim de semana. O jogo vai ser dia 23 de março, mais informações ainda para serem definidas. Eu só lembrando, hoje é aniversário do Brent Fruby, treinador dos Tupis. Parabéns, Fruby. Estação Rugby Clube. E olha só, duelo, uma novidade aqui, um duelo valendo pela taça Michael Smith, campeão brasileiro contra campeão uruguaio. O SPAC viaja até Montevidéu enfrentar os campeões uruguaios, a equipe do Old Boys. O jogo vai valer pela taça Michael Smith, que dá nome ao jogo. Acontece às 20 horas do dia 13 de março, quinta-feira, no campo do Old Boys, lá em Montevidéu, no Uruguai. Estação Rugby Clube. E como o Felipe Fraga falou, trazendo as notícias do rugby mineiro, acontece amanhã em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, o torneio de rugby feminino Barba Leodora e também o torneio de rugby juvenil Alferes Tiradentes. Vai ser um dia com certeza de muito rugby, viu, pessoal? A partir das 9 da manhã, jogos no feminino com a participação do BH Rugby, do Montes Claros e do Inconfidência. Jogos do juvenil com a presença do Inconfidência, do Inconfidentes de Ouro Preto, do Barroso e do Montes Claros. Jogos do M16 com o BH Rugby e o Barroso. Organizam o torneio Prefeitura de Nova Lima Rugby e Inconfidência Rugby Clube. Estação Rugby Clube. Pessoal, e também na audiência do programa, em casa, no trabalho, escondido do chefe, no carro, no almoço sozinho, com família, amigos, estão Juliana Nunes lá de Ribeirão Preto, a seleção de Sevens direto lá de Santiago no almoço. Então um abraço para toda a galera lá da seleção brasileira de Rugby Sevens, que amanhã tem vários compromissos pela frente pelos Jogos Sul-Americanos. O Federico Spago, a Leca Yentes, que do Vinha Evento Rugby lá de Curitiba, o pessoal de Alegrete no Rio Grande do Sul, o pessoal de Brasília, o pessoal da Rádio Kiwik da Argentina, uma rádio que é exclusiva do rugby, a Jéssica Rosado, o Edson Fermiano, o Marcos Von Groll, o Samuel Ribeiro, o Roberto Rios, o Xandão, o Alexandre Bol, o Ismael Pantufa, o Lucas Martins e também a Thaís Leão, que é uma ring girl do UFC, do MMA, e é uma das mais requisitadas do país e ama o rugby, né, Rogério? Amo o rugby, tá sempre ligada na Rádio Estação Web, curtindo o Estação Rugby Clube. A gente deixa um grande beijão pra Thaís. Valeu, Thaís, pela audiência. E Fred, fazia ideia que o programa era feito aqui assim? Nunca pensei que fosse assim, sinceramente. Tá gostando? Muito legal, muito. É diferente do que eu pensava, mas é bem legal. O Fred tá aqui tirando um monte de foto e que logo vai sair na revista Rugby. Valeu, pessoal, mandem críticas, sugestões, reclamações, elogios pro e-mail rugbyclube@globomail.com. Tudo isso pra gente fazer um programa melhor pra vocês, queridos ouvintes do Estação Rugby Clube aqui pela Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. E para finalizar o quiz Subec dessa semana, te desafia no seguinte, e que celebra o Dia Internacional da Mulher. Quem foi a pioneira do rugby feminino no Brasil? Ela faz parte de uma família de vários rugbyers e isso aconteceu lá no final dos anos 70 e início dos anos 80. Mandem as respostas do quiz Subec para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva um prêmio alusivo ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que está aqui conosco e é bem bonito, bem bacana. Participem. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Acessem o site www.subec.com.br. Façam um pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube.
Cata e o acervo rugbeiro. O que você trouxe hoje? O acervo do rugby hoje traz uma sugestão de livro com alguns jogos. Eu vou comentar aqui sobre o livro La Escuela de Rugby. É um livro em espanhol. A gente já comentei aqui algumas vezes que a gente tem muita literatura em espanhol. Ele foi escrito por um francês, enfim, o livro original é da França, Jean-Pierre Rouman, e foi traduzido pelo professor Ángel Guasteja. Ele que me ajudou, me deu teve uma contribuição no minha faculdade, meu trabalho de conclusão, que foi sobre valores de rugby. Então eu queria deixar registrado aqui, é uma pessoa... Na época, em 2011, ele era responsável pelo Departamento de Desenvolvimento do Rugby da União Argentina de Rugby. Entrei em contato com o pessoal de lá sem muitas pretensões e o professor Ángel Guastella foi uma pessoa super aberta, me ajudou muito com material sobre valores do rugby, enfim, espírito amador. Muito legal, a gente às vezes tem essa noção de que o pessoal da UAR, da União Argentina ou da URB, enfim, de um clube grande, vai menosprezar um clube, o pessoal aqui do Brasil, mas é bem pelo contrário, me ajudou bastante. Então o livro La Escuela de Rugby traz 33 jogos para crianças de 6 a 11 anos. E o escritor, o autor Jean-Pierre Rouman, ele traz aqui, eu vou citar um breve trecho da ideia que ele quer passar nesse livro. Não se pode entender a verdadeira natureza do rugby se não contemplarmos desde uma perspectiva global. O jogo não é simplesmente uma soma dos seus elementos constitutivos. Ele é muito mais que isso. É o todo. Portanto, se deve começar e terminar no jogo. E traz aqui bastante sugestões sobre a pedagogia e metodologia do ensino de rugby para crianças. O livro é editado pela Editorial Stadium de Buenos Aires. Então você pode acessar o site editorialstadium.com.ar. É um livro que vale a pena, você pode importar ele por um preço camarada. Eu encontrei ele por 28 pesos argentinos na internet. Então você vai fazer um câmbio aí, vai encontrar o livro por aproximadamente R$40 com taxa de importação e frete. Então vale a pena. La Escuela de Rugby, Jean-Pierre Rouman, Editorial Stadium, da Argentina. 28 pesos argentinos, aqui acabei de fazer a conversão, R$10,30. Exatamente, mais o frete, enfim, vai sair, não sai caro, vale a pena, é um livro que me enriqueceu muito no ensino de rugby para crianças. Tem bastante jogos e atividades lúdicas para a gente trabalhar o rugby. Virgílio, para terminar o acervo do rugby de hoje, eu queria comentar sobre um tema... Sim, eu ia justamente... Um tema que está em bastante evidência essa semana no esporte brasileiro, e não por seus méritos e pelas suas conquistas, e sim por um grave problema, enfim, diria que a gente está vivendo uma crise de valores no esporte e na sociedade, porque nessa semana a gente teve alguns episódios de racismo mais presentes no futebol. Eu queria deixar aqui a sugestão, e a gente sabe que no rugby a torcida e os valores do rugby contribuem para que a gente tenha um ambiente de igualdade, um ambiente de fraternidade, solidariedade entre todos, e para que a gente evite ao máximo essas questões desse problema social do racismo, da segregação racial, de julgar uma outra pessoa pela cor da sua pele, menosprezar ela pela cor da sua pele. A gente teve aqui no Rio Grande do Sul o caso de um árbitro de futebol que foi ofendido. Foi vítima, né? Foi vítima de episódios no campeonato principal do Rio Grande do Sul. Márcio Chagas da Silva, enfim, inclusive é um árbitro de nível nacional, um árbitro da CBF, um árbitro de renome no Brasil. Aspirante da FIFA. Teve o episódio do jogador de futebol Arouca, ontem, numa partida pelo Santos. Ele dava uma entrevista, foi ofendido também pela torcida. Então, para que a gente não deixe isso passar para o rugby, a gente consiga conservar o ambiente familiar, o ambiente de tolerância, o ambiente de amizade, de solidariedade no rugby, que é um esporte para todos. A gente gosta de falar que o rugby é um esporte para todos os tipos físicos, todas as pessoas. A gente tem inúmeros exemplos em todos os esportes. A gente consegue incluir, enfim, a gente pode praticar o esporte por prazer, por lazer, por competição.
e não cabe em nenhuma esfera da nossa sociedade mais o racismo. A gente tem uma história, um histórico cultural de opressão, de segregação racial. A gente tem que consertar isso. A gente é uma nação muito jovem, que tem recém 500 anos, e não pode se basear em princípios que retrocedem a nossa sociedade aos anos de discriminação racial. A gente até tem um episódio do rugby que foi usado por Nelson Mandela para reunir a África do Sul após o fim do apartheid. O filme Invictus conta um pouco dessa história, então por aí a gente conseguir conservar a nossa cultura do rugby intacta sobre isso e passar para os outros âmbitos da sociedade, outros ambientes. Exatamente, Cata, muito bem falado, e qualquer forma de racismo no rugby eu tenho certeza que vai ser duramente repudiado e vai ser banido, e que isso fique muito, mas muito longe do nosso esporte. Você muito bem disse a questão da Copa do Mundo da África do Sul em 95, de como que se trabalhou politicamente para que a seleção sul-africana de rugby representasse um país e unificasse um país em todos os seus idiomas, em todas as suas etnias. Então que isso fique bem longe, é um episódio imundo, é um episódio sujo esse de racismo, e que fiquem muito longe do nosso esporte que a gente tanto ama, porque o rugby é exemplo para a vida, é exemplo de confraternização, é exemplo de unidade, exemplo de comunhão entre todos, independentemente da cor da pele, da língua, da religião, que é um espaço para que o esporte, que o ser humano seja celebrado. Exatamente. E para terminar, o esporte e o rugby, mais do que especificamente o rugby, a gente tá aqui falando sobre o rugby, é um poderoso agente de mudança social e cultural na sociedade, na nossa comunidade. Então a gente pode, através do esporte, incluir, a gente pode melhorar a vida de pessoas, melhorar a autoestima de pessoas que têm diversas dificuldades, e não é tratando com esse tipo de discriminação que a gente pode alcançar os objetivos de desenvolver o rugby no Brasil, ser um país grande nesse esporte, e também em todas as esferas da nossa sociedade. Bom, perfeito. E aproveitando agora esse editorial que a gente fez, esse pequeno editorial que a gente fez, eu quero agradecer bastante, Cata, pela presença. Tá? E semana que vem tem mais. Rogério, obrigado por ter participado, não, mas obrigado por ter nos proporcionado. O ouvinte do Estação Rugby Clube pode acompanhar. A gente teve vinheta nova, a gente teve a novidade do telefone, do torpedo. Ainda não recebemos nenhum telefonema, nenhum torpedo, mas vamos receber. Então foi uma novidade aí bacana, tá aqui à disposição, a gente pode interagir com vocês. Então tá aí em Manaus, tá aí em Boa Vista, Roraima, ouvindo Estação Rugby Clube, por que não liga, participa, tal, tem torneio tal esse fim de semana, o rugby aqui é assim, assim, assado. Vamos interagir, vamos fazer com que o rugby seja conhecido em todo o país e que todo o país saiba a realidade de cada lugar do país com relação ao rugby. Não, e eu quero deixar também um grande abraço a ti, Virgílio, sempre às ordens, estaremos aqui sempre no Estação Rugby Clube, acompanhando aqui o nosso servidor. Estamos neste momento com 523 ouvintes na escuta, então a gente deixa um grande abraço a todo esse pessoal e incentiva esse pessoal a participar, tanto pelo telefone quanto pelo torpedo, que agora são mais vias de comunicação no Estação Rugby Clube. 523 ouvintes agora, acessos únicos e diretos, mais as retransmissoras, né, Rogério? Mais a gente atinge mais ou menos no interior do estado. A gente atinge mais ou menos aí umas 3.000, 3.500 pessoas, não? Exatamente. Somando as 9 emissoras do estado e a abrangência delas em cada cidade, nós batemos pelas emissoras uma estimativa de 25, 26 mil ouvintes. Então é algo expressivo, significativo. Expressivo. Valeu, Frederico, pelas fotos, muito obrigado pela presença, por ter se disponibilizado até aqui. Então não deixem de acompanhar, não deixem de comprar também a próxima edição, a 4ª edição da revista Rugby. Mandar um abraço pro Bruno Romano, pro Ryan Ornelas, pro Paulo, pra Lisandra, pra toda a equipe que faz essa revista aí, que tenham sido um marco do rugby nacional. Valeu, pessoal, muito obrigado. Apenas um último recado que eu quero passar aqui pra vocês. O Gerdel acabou de me mandar os jogos do Brasil, né? O sul-americano que está acontecendo, os jogos sul-americanos estão acontecendo lá em Santiago, no Chile. Eles podem ser transmitidos pelo canal Deportivo Olímpico, CDO do Chile, tá? E o site para ouvir o programa o site para ver os jogos do Rugby Sevens é www.cdo.tv/2012/, repetindo, www.cdo, C de cebola, D de dado,
odoliveira.tv/2012, tá? Valeu, Jardel, obrigado por mandar essa dica aí. Então, se quiserem acompanhar a Seleção Brasileira amanhã, tem aí o link para a transmissão por streaming desde Santiago do Chile. Valeu, pessoal. Estação Rugby Clube. Frases do rugby que são para eternidade. Essa é de Jean-Pierre V. O melhor de tudo do rugby, antes de tudo e em primeiro lugar, é ser um estado de espírito. Estação Rugby Clube. E com essa frase a gente termina essa edição do Estação Rugby Clube. Amanhã, sábado, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, reprise a partir das 11 da manhã, sempre no www.radioestaçãoweb.com.br. Nova edição na próxima sexta-feira, às 13 horas. O programa teve os trabalhos de Rogério Barbosa, eu, Felipe Aguiar, o Manuel Cabral, trazendo tudo sobre o rugby português, e o Felipe Fraga, trazendo tudo sobre o rugby mineiro. O Bruno Cardoso também participou, tá à distância lá, mas sempre tá conosco aqui participando. Vocês ouviram na declaração do Felipe, tá sempre conosco. E Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Fiquem com a programação da Rádio Estação Web. Um bom fim de semana a todos. Muito rugby, saudações ovaladas, muito obrigado e rugby na alma. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos.